Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos! Estamos chegando aí após essa derrota, né, diante do Santos, derrota dolorida de 4-1, mas que no meu entendimento não pode abalar a confiança desse grupo que sabe o que quer, que conseguiu aí um desempenho muito favorável nesses últimos jogos e conseguiu aí sair dessa zona indigesta, essa zona de rebaixamento. O Vasco vai ter aí uma sequência em casa, uma sequência positiva, e é nisso que esse time tem que se agarrar, né? Então a gente está chegando agora para comentar um pouco, analisar esse resultado adverso e as perspectivas aí dessa equipe no decorrer do campeonato. Antes de mais nada, eu convido aos amigos a se associarem ao canal, a compartilhar este vídeo para chegar a outros torcedores e, óbvio, deixar o seu like aí embaixo para ajudar ainda mais esse trabalho a se consolidar nesta plataforma. Bom, galera, o que falar desse 4-1 do Santos sobre o Vasco? O Santos que encarou realmente o jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo, a torcida lá totalmente pressionando, né? Todos os jogadores também bem concentrados, mas o Vasco calou eles no início desse jogo, né? Manteve aí uma postura de um time que vinha desempenhando, né, um time seguro. O Vasco se aplicou em campo, mostrando muita resistência, muita garra, muita entrega, muita aplicação. Um time organizado e sabendo o que quer. O Vasco vinha mandando no jogo, controlando todas as ações. Até acontecer, né? No futebol a gente sabe disso. Até acontecer aquele pênalti maroto, né? Não digo que o Puma não encostou no jogador, mas o jogador sentiu o contato ali e acabou caindo. Tanto que o juiz da partida, o Daronco, não viu o pênalti, né? E precisou o VAR intervir aí, né? E óbvio, foi uma malandragem do jogador ali do Santos que, ao ser, né, tocado pelo Puma de ombro, acabou caindo. E o Vasco que teve, né, acredito até contra o Santos, o Pedro Raul teve um episódio parecido no primeiro turno, né, e não foi dado aquele pênalti. E no dia de hoje, infelizmente, o VAR interviu e aí o Santos conseguiu aí fazer esse primeiro gol sem merecer. Mesmo assim, o Vasco retomou as ações, continuou com a cabeça erguida e o Peck conseguiu criar aquela boa oportunidade lá e fazer o passe para o Verratti concluir a gol e empatar o jogo. Ali era a senha de que o time tinha conseguido, né, dar a volta por cima e tinha tudo aí para trazer da bagagem lá de Santos, né, um ponto pelo menos, pontuar, né, trazer um ponto na bagagem, que àquela altura seria muito importante, né, que manteria aí o Vasco fora dessa zona de rebaixamento. E aí, eis que depois do time ainda continuar jogando bem, duas cochiladas aí, né, um apagão, digamos assim, no final do primeiro tempo, aí mais ou menos nos 2 últimos minutos, foram determinantes aí para acabar de vez com toda essa harmonia que o time tinha, né, com todo esse desempenho em campo. Foram 2 gols tomados de bobeira, de desatenção, né, e que custaram muito caro ao Vasco. E vem o segundo tempo, né, e o Ramon Dias, óbvio, tem que fazer alguma coisa, tem que mexer. Ele mexeu nas peças lá, né, colocando o Sebastian, o Payet, inclusive um parênteses rápido, né, o Payet, como eu falava ontem, né, havia essa dúvida ainda entre o Payet e o Marlon, e ele achou que para o jogo de início seria mais importante o Marlon começar jogando e o Payet entrar no decorrer do jogo, porque ele não está 100% fisicamente. Mesmo assim, o jogador foi usado no decorrer do jogo e já com 3-1 não conseguiu aí mexer com os brilhos do time, né? O time do Vasco se mostrou no segundo tempo totalmente desorganizado, muitos erros individuais, falhas aí grotescas também, né? E o Santos que cá para nós, não é esse time todo, né? Esse resultado que aconteceu hoje, de 4-1, não mostra o que é o time do Santos. O Santos jogava no erro do adversário, jogava no erro do Vasco e conseguiu aí
chegaram a esses gols aí justamente por esses erros, essas infantilidades que aconteceram no time do Ramon Dias. E aí com esse 3-1 aí, o Vasco se tornou uma peça nula, não conseguia progredir. O Ramon tentava mexer ali e aqui, e eis que vem aquela situação chata, né, do Soteldo passando o pé em cima da bola, e aí o Vasco se desestruturou emocionalmente. O Sebastião deu uma entrada forte ali no Soteldo, criou aquela confusão toda, desestruturou ainda mais o time do Vasco, porque o Vasco perdeu o Medel, que era um gigante ali atrás sempre, um cara raçudo, né? E aí o Vasco se desestruturou emocionalmente. Sinceramente, não sei por que o Vasco entrou nessa zona do Santos, né? Dessa situação de emocional. Não tinha que controlar as ações, dar um break ali e tentar buscar. O resultado era adverso, óbvio, 3-1, mas não precisava entrar nessa manha do Santos aí, né? O Santos queria isso e aconteceu, né? Faltou aí tino das jogadas, o Vasco tinha jogadores experientes, não precisava entrar nessa brincadeira, digamos assim, né? Que o Soteldo criou ali, né? Então, beirou um pouco a infantilidade em campo e o Vasco acabou sendo prejudicado. Para o Santos, eu acho que não perdeu tanto, porque eles já tinham construído o resultado, né? E nesse meio tempo, eis que o Santos conseguiu chegar aí ao 4º gol e aí sepultou de vez todas as chances do Vasco empatar, né? Chegar de repente à virada. E é isso, né? O Vasco foi um time que teve um grande início de jogo e no segundo tempo se desestruturou. Esse apagão do primeiro tempo, aliado a essa desorganização do segundo tempo, foram determinantes aí para a vitória do Santos, né? E é o que eu digo, o que vai acontecer de agora em diante? O time vai perder a confiança? Já era? Vai voltar à zona de rebaixamento? Olha, galera, como eu falei no início desse vídeo, tem que manter a calma. O Vasco é um time que tem que manter a confiança, porque esse, para mim, foi um jogo atípico em todos os sentidos. Então o Vasco vem jogando bem. Foi uma derrota, uma hora poderia acontecer, né? O Vasco também não tomava mais de 3 gols há bastante tempo, desde julho, mas uma hora ia acontecer. Infelizmente é um jogo atípico e aconteceu contra o Santos. Mas eu acho que esses jogadores têm que levantar a cabeça, têm que olhar para trás e ver o seguinte, que é um grupo que conseguiu construir aí um grande desempenho, conseguiu fazer com que a torcida se unisse, né? E eu não acho que o Vasco tem que se desesperar e não é hora de caçar as bruxas, porque o Vasco vai ter 4 jogos aí no Rio de Janeiro. São Paulo, né? Fortaleza, o clássico contra o Flamengo e o Internacional. Então, tranquilo, é tranquilo conseguir aí uma pontuação necessária aí nesses 4 jogos para o Vasco pensar mais para cima e se desgarrar desse pelotão de baixo. Óbvio que agora, por exemplo, vai ter que torcer para o Goiás não pontuar contra o Botafogo, né? Se o Goiás pontuar nessa rodada, o Vasco volta para a zona de rebaixamento e vai enfrentar o São Paulo já na zona de rebaixamento novamente. Mas o Botafogo joga em casa, tá querendo a vitória aí, joga para ganhar a liderança do campeonato, ganhar o título, né? Então a gente acredita aí, né? Torcer aí para o Botafogo secar aí o Goiás aí, para o Vasco conseguir aí jogar contra o São Paulo ainda fora da zona de rebaixamento. E aí é pensar para cima, o Vasco vai jogar em casa, tem que fazer esses pontos em casa daí e não tem que se desesperar. Mas é óbvio que o Ramon Dias tem que corrigir muita coisa e ele, como é detalhista, perfeccionista, com certeza vai dar uma bronca nessa galera aí e vai colocar aí em prática os seus ajustes, as suas correções, porque o Vasco precisa retornar aos trilhos para voltar a ser aquele Vasco que conquistou aí a galera, né, que trouxe a galera de volta aí. Entrar nos eixos para o Vasco voltar a se desgarrar desse pelotão de baixo e pensar mais para cima. E é o que eu sempre digo, é briga até o final, meus amigos, até o final, porque é um campeonato com muitas oscilações, mas o Vasco tem tudo aí para pegar ainda mais esse elevador para ir mais para cima. Só depende dele e vamos torcer para que o Ramon Dias consiga colocar esse time nos eixos novamente.
Bom, estou chegando ao final desse vídeo, gostaria de ouvir a sua opinião, o que você achou desse 4 Santos, 1 Vasco, quem falhou, quem desanimou, quem poderia ter sido melhor aí, e o que faltou para o Vasco, pelo menos, não sair de lá com um pontinho. Grande abraço, meus amigos, amanhã eu tô de volta com outras notícias do Vascão, até lá!